Olá, eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver. Sabe aquelas mesinhas que a gente coloca na cadeira de rodas das crianças quando a gente faz uma adequação? Você sabe para que elas servem? Do que elas são feitas? Se existe algum caso em que elas sejam contraindicadas? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Se você se interessa por esse assunto ou já teve algumas dúvidas sobre isso, veja esse vídeo até o fim e vamos discutir um pouco, porque esse é um assunto muito interessante. Mas antes, não deixa de curtir o vídeo e assinar o nosso canal, para que mais profissionais vejam isso e participem também da conversa, ok? Então, quando você indica uma mesa de atividades, qual é o seu objetivo? Você já se questionou se tem algum caso em que você não deveria colocar uma mesinha para aquela criança? Elas se tornaram tão populares que a gente nem pensa muito no assunto. Quando a gente vai configurar uma cadeira para o nosso paciente, basicamente a gente finaliza assim: bandeja de atividades e ponto. Bem, essas mesinhas são as mesas ou bandejas de atividades. E como o próprio nome delas diz, foram idealizadas para que a criança que usa cadeira de rodas pudesse ter um lugar apropriado para fazer as suas atividades, como comer, brincar, apoiar os livros, hoje em dia os tablets, celulares. Elas podem ser feitas de madeira, MDF ou madeira compensada, ou ainda acrílico ou plástico injetado. Mas é importante que elas sejam sempre confeccionadas com o material mais leve possível, para que não acrescente muito peso à cadeira, mas que seja resistente o suficiente. Adultos também podem fazer uso de uma mesa de atividades para o apoio frontal dos braços, por exemplo. Nesse caso, ela é bem pequena e geralmente é acolchoada e revestida em curvinho. Mas eles também podem usar um tipo de mesa de acrílico para apoio de objetos de uso diário, copo, um livro, um computador. E esses opcionais, eles já vêm de fábrica, você pode pedir, dependendo do modelo da cadeira, existem essas mesas já prontas para adultos. Bem, quanto ao tamanho, o ideal é que não ultrapasse mais que 3 centímetros da lateral do apoio de braços e que tenha uma profundidade suficiente para um prato ou uma folha de sulfite. No caso da criança usar a comunicação alternativa, é bom que a gente saiba o tamanho da pasta, que pode ser até uma pasta de A3, mas é importante que ela caiba nesse espaço direitinho. Então é importante saber do nosso paciente se ele usa e que tipo e que tamanho é essa pasta de comunicação alternativa. Nós também podemos usar um revestimento antiderrapante, se for o caso. Pode ser necessário apoiar alguma coisa que possa escorregar. Então, este apoio, esse revestimento antiderrapante é interessante em alguns casos. Bom, essa é a mesa de atividades, praticamente isso. Mas quando nós vamos usá-la? Outro dia eu fui fazer uma visita escolar para orientações com relação ao mobiliário de uma aluna que usa uma cadeira de rodas, mas ela usa uma cadeira de rodas ativa, ela mesma impulsiona a sua cadeira. Então pensamos no tipo de mesa adequada para que ela use na sala de aula e foi algo mais ou menos como está na foto. Bem, depois de resolvermos essa parte, a gestão e a professora me perguntaram se não seria preciso uma daquelas mesinhas acopladas à cadeira para que ela pudesse comer na hora do lanche. A gente estava indo tão bem. Então eu tive que explicar que a mesma solução encontrada para a sala de aula seria a mais adequada também para a hora do lanche.
Ou seja, nós teríamos que adequar a mesa do refeitório para que ela pudesse estar na altura certa, para que a aluna encaixasse a sua cadeira e comesse junto com seus amiguinhos. Simples assim. Bom, não tão simples, porque elas teriam que solicitar uma mesa com regulagem de pés ou cortar os pés de uma mesa do refeitório da escola, na altura ideal para a cadeira da aluna. Mas isso é inclusão. O espaço deve se adaptar para ser acessível a todas as pessoas, e não o contrário. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer o possível para não estigmatizarmos as nossas crianças que estão sendo incluídas nas escolas. Não transformá-las na criança da cadeirinha ou na menina da mesinha. Então, eu acho que você já percebeu que bandeja, no caso de criança cadeirante ativa, só em último caso. Por exemplo, uma criança que não apresenta um controle de tronco perfeito, ela pode usar essa bandeja como um apoio para manter-se numa postura melhor, sem a necessidade daquele cinto peitoral em locais fora da escola. Ou como no caso que eu atendi outro dia, por um distúrbio de comportamento, esse paciente costuma mexer no freio da cadeira até quebrar. E também ele tem o costume de morder a espuma do apoio de braços. Eu expliquei para a mãe que, apesar dele ter um bom controle de tronco, a mesa de atividade seria útil para evitar essas atitudes, servindo de anteparo mesmo. E também para apoiar objetos de estímulos externos, evitando que ele se autoestimulasse como ele está fazendo. Agora, no caso de uma criança mais comprometida motoramente e que usa as cadeiras de impulsão por terceiro, aquelas que têm tilt, as mesas são imprescindíveis. Primeiro, porque dão à criança, e até ao cuidador também, uma maior sensação de segurança. E depois, porque é um local onde pode ser apoiado o prato na hora de servir a refeição, os remédios no momento da medicação, ou ainda os objetos usados para os diversos estímulos, quer sejam sensoriais, auditivos ou visuais. E você, já tinha pensado sobre isso? Se você tem algum comentário ou alguma dúvida sobre esse assunto, ou mesmo se você tem alguma sugestão de assunto para nós abordarmos aqui, fique à vontade. Use os comentários para isso. E a gente gosta muito aqui de trocar ideias. Tchau, até o próximo vídeo.